Fala, galera. Estamos de volta aqui com mais uma aula de física com o professor Rodrigo Lopes. Na aula de hoje, estaremos vendo função horária e aceleração média, de forma bem resumida e bem direcionada com a resolução de alguns exemplos. Vamos entender o que é a função da posição em relação ao tempo. Podemos descrever o movimento de um móvel com velocidade constante através da função S é igual a S0 mais V vezes T. Esse S, ele vai ser o espaço final. O S0 é o espaço inicial. Em alguns livros, alguns exercícios, ele pode vir como SI, ok? Mas é a mesma coisa, S0, SI é o espaço inicial. O V é a velocidade e o T é o tempo. Essas unidades elas estão de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Logicamente, nós temos que observar o que diz as questões. Por exemplo, se o espaço final é em quilômetro, logicamente o espaço inicial também tem que estar em quilômetro. O tempo vai estar em horas e a velocidade vai estar em quilômetro por hora. Da mesma forma, se o espaço vier em metros, os dois espaços, o tempo vai vir em segundos. E a velocidade em metros por segundo, ok? Isso aqui é só questão de ter atenção no que diz a questão, né? Vamos observar aqui. Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea obedecendo à função da posição. S é igual a 50 mais 20t, onde aqui está nos dizendo lá, o espaço é dado em quilômetros e o tempo é dado em horas. Essa informação aqui é importante, exatamente o que eu acabei de dizer no slide anterior. Como o tempo está em horas e os espaços em quilômetros, a velocidade estaria em quê? Quilômetros por hora. Pede para determinar, na letra A, o espaço inicial e a velocidade desse móvel. Na letra B, o espaço desse móvel no tempo de 2 horas. Vamos resolver aqui a letra A. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar a equação, ó. Qual é a equação da velocidade? S é igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa é a nossa equação, nossa função. Qual foi a equação que a questão nos deu? S vai ser igual a 5 mais 20 vezes o tempo. Essa equaçãozinha aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou apenas comparar. Olha aqui. Aqui eu tenho o S final, beleza? Tá aí. Quem é que veio primeiro aqui? Foi o 5. Logo, quem é que vai ser o 5? É o nosso espaço inicial, que é o que a questão está pedindo. Espaço inicial, S0, vai ser igual a quem? A 5. A questão me disse o quê? Que o espaço está em quilômetro. Logo, o espaço inicial é 5 quilômetros. Observaram? Nós apenas comparamos a função horária com a equação dada na questão. Ela quer também, na letra A velocidade do móvel. Eu observo. Quem é que está aqui junto com o T? Né, o Vzinho, né, a velocidade? É só olhar. Quem é que está aqui junto com o T aqui embaixo? É o 20. Cuidado. Veja alguns erros que o aluno coloca 20t. O t é o tempo. Quem é a velocidade? É o 20. Velocidade vai ser igual a 20. Se o espaço está em quilômetro e o tempo está em horas, logo é 20 quilômetros por hora. Observem que nessa primeira questão, nós tivemos apenas que comparar a equação, a função da velocidade com a equação dada. Aí só foi observar qual o valor do espaço e qual o valor do tempo, da velocidade, ok?
Vamos aqui para mais um exemplo. Um automóvel encontra-se sobre uma pista retilínea com velocidade constante, no qual a função horária das posições é dada. Observe, esse exemplo é bem parecido com o exemplo 1. Qual é a função horária aqui? 80 menos 20t. Nós vamos ter uma pequena diferença em relação à velocidade, porque ela vai ficar negativa. Vocês vão já observar, caracterizando um movimento retardado, ok? Onde o espaço é dado em quilômetros, novamente essa informação é importante, e o tempo é dado em horas. Com base nessas informações, responda. Letra A. Novamente, nós queremos o espaço inicial e a velocidade. Mesma coisa que a gente fez na questão 1. Vamos colocar aqui nossa equação. S é igual a S0 mais V vezes T. Qual foi a equação que a questão me deu? S é igual a 80 menos 20t. Nós vamos dizer quem é o espaço inicial e quem é a velocidade. Quem vai ser o espaço inicial? É só observar. O espaço inicial é 80 quilômetros. Por que é que eu sei que é quilômetros? Porque a questão me disse que os espaços são dados em quilômetros. Quem vai ser a velocidade? Observe. A velocidade ela vem acompanhando o t. Quem é que está vindo acompanhando o t aqui? É o menos 20, ok? Alguns alunos, eles cometem esse equívoco. Se aqui está negativo, é porque a velocidade ela é negativa. Qual é a unidade de medida? Quilômetros por hora. Logo, o espaço inicial desse automóvel é 80 quilômetros e a velocidade é menos 20 quilômetros por hora. Observem que é bem parecida com a primeira questão, né? Letra B. Agora eu quero o espaço desse móvel quando o tempo for de 3 horas. Parecida também com a primeira. O que foi que a gente fez? Eu vou pegar aqui a equação que a questão me deu. S é igual a 80 menos 20 vezes o T. O espaço vai ser igual. Foi o que nós fizemos na primeira questão. Nós substituímos. Onde tinha o T, eu coloquei o tempo dado. Nesse caso, o tempo dado foi 3 horas. Logo, eu tenho 80 menos 20 vezes 3. Espaço vai ser igual. Vou conservar o 80 e resolver primeiro a multiplicação. Menos por mais é menos, 20 vezes 3, 60. O espaço final do móvel vai ser quanto? 20 quilômetros. Ou seja, quando o tempo era de 3 horas, esse automóvel ocupava o espaço de 20 quilômetros. Observem que é simples. Substituir no lugar do T o tempo dado. Vamos dar continuidade e entendermos a aceleração média. A aceleração média, basicamente, ela compõe essa formulazinha. AM, que é a aceleração média, vai ser igual a ΔV sobre ΔT. Isso aqui vai ser igual a quê? Esse ΔV, ele pode ser escrito como velocidade final, V, menos velocidade inicial. Essa velocidade inicial aqui, ela pode aparecer como V0 também, ok? E o ΔT, ele pode ser escrito dessa forma, T menos TI, que pode aparecer também como T0, não importa, é a mesma coisa. A variação da velocidade é dada em metros por segundo e a variação do tempo é dada em segundos. Se a questão vier apenas uma variação da velocidade e uma variação do tempo, a gente aplica diretamente essa primeira parte. Se vier duas velocidades, nós vamos pegar velocidade final, que é o V, menos a velocidade inicial, sobre tempo final menos o tempo inicial, ok? Aqui é a mesma fórmula, só que escrita de maneira diferente.
vamos já utilizá-la nas questões. Importante isso aqui, ó. A velocidade vai vir em metros por segundo e o tempo vai vir em segundos. A aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Temos aqui o primeiro exemplo. Saindo do repouso, ou seja, a velocidade inicial era 0, um ciclista acelera até chegar à velocidade de 21 metros por segundo em 7 segundos. Observem o que? Eu tenho duas velocidades e tenho apenas um tempo. Ele quer que a gente calcule a aceleração média. Vamos identificar aqui. Se eu tenho duas velocidades, qual vai ser minha velocidade inicial? Vai ser aquela primeira desse ciclista. Se ele estava no repouso e a velocidade dele era 0, logo, a velocidade inicial é 0 metros por segundo. Ele acelerou e chegou à velocidade de 21. Logo, 21 vai ser a velocidade final. 21 metros por segundo. Observem que ele fala apenas um tempo. Logo, eu posso utilizar o ΔT, que é 7 segundos, ok? Pela nossa fórmula, a aceleração média vai ser igual. Aí eu observo, como eu tenho velocidade, duas velocidades, eu vou usar quem? Final menos inicial. Velocidade final menos velocidade inicial. Sobre, como eu tenho apenas um tempo, posso colocar aqui embaixo apenas o ΔT. Não tem problema nenhum. Eu peguei essa parte e essa parte aqui. A aceleração média vai ser igual. Quem é a nossa velocidade final? 21. Quem é a inicial? É 0. Quem é o tempo? É 7. A aceleração média vai ser igual. 21 menos 0, 21. Conservei o 7. A aceleração média vai ser igual. 21 dividido por 7, tem 3. 3 metros por segundo ao quadrado. Logo, a aceleração desse ciclista foi de 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, cada segundo sua velocidade aumenta 3 metros por segundo. Segunda questão, bem parecida. Ao avistar um obstáculo, um móvel que trafegava, olha só, o móvel ele estava com a velocidade de 40. Observem que essa é a primeira velocidade dele. Logo, ela vai ser quem? A nossa velocidade inicial. A aceleração média nós vamos calcular. Qual a velocidade inicial desse móvel? 40 metros por segundo, porque era a primeira velocidade que ele tinha. Ele vai acionar os freios durante quanto tempo? Durante 4 segundos até parar. Ou seja, quando ele parar, a sua velocidade vai ficar em 0. Logo, velocidade final é 0. Observem, no exemplo 1, na primeira questão, o ciclista estava parado e começou a trafegar, acelerando sua bicicleta e indo cada vez mais rápido. Nesse caso, o automóvel avistou um obstáculo. Ele estava numa velocidade de 40. Ao avistar um obstáculo, ele acionou o quê? Os freios. Logicamente, sua velocidade faz o quê? Ela diminui. E a questão disse que ele acionou o freio durante 4 segundos. E o que foi que aconteceu com esse carro? Ele parou. Como ele parou, qual é a sua velocidade final? 0 metros por segundo. Isso aqui é muito importante porque acontece vários erros por causa disso, ok? A aceleração média vai ser igual, novamente, velocidade final menos velocidade inicial, sobre, eu tenho apenas um tempo, ΔT. A aceleração média vai ser igual. Agora, muito importante para não inverter os valores.
Qual foi a velocidade final do carro? Foi o zero, porque no final ele fez o quê? Ele parou. Menos. Qual é a inicial? É o 40. Porque no início do movimento ele estava com 40, antes dele frear. Qual é o tempo? É 4. A aceleração média vai ser igual. 0 menos 40. Observe que o zero é menor do que o 40. Vou conservar o sinal do maior e subtrair. 40 menos 0, 40. Sobre 4. A aceleração média vai ser igual. Menos por mais, eu tenho menos 40 dividido para 4, 10. Logo, a aceleração média desse móvel é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Observem, gente, o que significa isso aqui? Que a cada 1 segundo, a velocidade desse automóvel, ela diminuiu. Observem que na questão eu já entendo isso. O móvel, ele acionou os freios. Esse automóvel, ele estava trafegando numa velocidade mais rápida e acionou os freios até parar. Ok? Essa aula, o objetivo dela era isso, era só demonstrar essas fórmulas e resolver atividades. Eu tenho aulas aí no meu canal que explica mais detalhadamente o porquê dessas fórmulas. Como essa aula era um objetivo dela, era revisar o conteúdo, logo eu enxuguei e coloquei só as fórmulas e resolvi alguns exemplos. Por hoje era apenas isso, bons estudos e até a próxima.